Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, onde vamos dar continuidade à temática do projeto de pesquisa. Na aula passada, eu expliquei sobre alguns tópicos, a estrutura do projeto de pesquisa, expliquei cada parte, mas hoje eu vou iniciar com algo que eu deixei para essa aula, que está lá no modelo de vocês. A professora tutora Ellie atualizou, tá certo? Ela colocou exemplos e esse também material que eu estou colocando é baseado no exemplo, dos trabalhos que vocês têm que entregar para ficar a nossa linguagem bem ajustada. Então, dentre os tópicos que eu falei na aula passada, falei sobre a temática, justificativos, objetivos, metodologia e as partes que compõem a metodologia, mas falta algo essencial, que é a parte, uma das partes importantes no trabalho, a extensa também, digamos assim, a mais extensa, que é o referencial teórico. Vamos ver aqui um pouco sobre ele. Então, o que é o referencial teórico? Você vai explicar o conceito e indicar o autor, ano e obra. Por exemplo, Paulo Freire, que Freire fala sobre educação bancária. Como é isso? O referencial teórico, você vai ter por base as teorias de autores conceituados que já falaram sobre a temática para basear esse seu referencial. Ele é um diálogo que você vai ter com esses autores. Então, é importante o quê? Que vocês leiam vários autores que falam sobre a temática de vocês. Por quê? Porque vocês precisam ir construindo um conhecimento para poder dialogar com esses autores. Mas como é esse diálogo? Por exemplo, você está falando de uma determinada temática, está escrevendo sobre ela, de acordo com suas pesquisas. Isso é assim, assim, acontece dessa forma. E segundo fulano de tal, segundo o autor, ele afirma que isso é assim e assim. Aí você faz uma conclusão. Portanto, conforme o autor colocou, então, não é só o quê? Não é só citações, é texto seu e uma citação do autor, como se fosse uma alternância. Você não vai pegar nessa parte aqui do referencial teórico e só jogar citações sem um diálogo, certo? No trabalho de vocês tem uma opção de 3 autores, a sugestão, mas desses 3 autores para fazer assim um diálogo. Vamos começar a fazer um diálogo, começar a escrever e colocar esses 3 autores. E sobre a escolha dos autores, eles têm que ser assim, aquele, como a gente diz, é o cara, Ele tem que ser bem famoso, digamos assim, tem que ter vários livros para você tê-los como base, que fala sobre o assunto. Então, é importante pesquisar quem são os principais autores da nossa temática, procurar em sites confiáveis, procurar tanto os livros como artigos também que são publicados em outras universidades, faculdades, em congressos. Ver outros professores, que também publicam seus livros, que também falam sobre esse assunto. Enfim, vocês têm que vir fazendo aos poucos tudo que vocês acharem de livros, de artigos ou outro material, entrevista, documentário, vocês já vão arquivando, que vocês vão ler, vão estudar, para poder construir o referencial teórico de vocês. Nesta etapa é algo bem básico. Vocês vão procurar no mínimo 3 autores e escrever, vamos tentar escrever pelo menos 2 páginas, certo? Dessa construção de vocês, desse diálogo junto com esses 3 autores, ok? Então, concluindo, uma parte do projeto de pesquisa. Existem outras que não serão colocadas aqui, como cronograma, nem orçamento, e muitas vezes, na maioria dos projetos de pesquisa, não pede assim o orçamento,
E o cronograma é algo que depois vocês vão colocar, mas não nesse momento. Então, continuando aqui, eu peguei do material de vocês esse passo a passo da atividade 3 que vocês têm que entregar. Então, tem lá esse exemplo, esse modelo, dizendo o que é que você precisa colocar em cada parte do projeto de pesquisa. Então, por exemplo, o que é que ela explica lá na introdução? Que é hora de juntar as partes da introdução em formato de texto corrido. Lembra que eu disse que na introdução você vai introduzir, explicar o assunto. Faça um texto contendo todas as partes do trabalho, procure sinalizar as partes para o leitor. Por exemplo, coloque o problema da pesquisa, descreva o problema, o objetivo geral, os específicos, e é preciso já ir colocando dentro da formatação adequada. Isto é, o formato, da letra, se é do estilo Times ou Arial, que são as letras mais utilizadas, o espaçamento entre linhas, normalmente a gente utiliza 1,5, justificar, né, as margens do texto, a primeira linha, o parágrafo, tudo isso. Então, relembrando, a introdução você começa a introduzir, a explicar o seu assunto e depois você vai num texto corrido acrescentando os outros elementos que estavam ali divididos, né, que a gente explicou na aula passada, parte por parte. Então, vamos aqui no exemplo. Então, o exemplo de projeto, a professora colocou um exemplo já com a construção de um texto. Então, a temática dessa pessoa foi escola de tempo integral. Só que isso ainda está muito amplo. Vocês depois, com aquela ajuda, lembra das perguntas de partida e tudo mais, das dúvidas que vocês têm a respeito, vocês vão precisar depois delimitar esse tema. Como nesse primeiro momento, muitas vezes, né, é difícil saber especificamente o que a gente quer, nós estamos ainda descobrindo, lendo para poder saber melhor, vocês podem colocar algo um pouco geral, mas depois vocês vão precisar especificar. Quem já sabe exatamente o que vai procurar, o que vai pesquisar, já pode colocar dessa forma bem delimitado. Aí aqui a professora colocou uma abordagem que vocês vão fazer nesse primeiro momento, assim, dizendo os nomes, explicando, para que quem for analisar o trabalho de vocês saibam que vocês colocaram cada uma das partes que foram pedidas. Então, por exemplo, este projeto de pesquisa está direcionado para aprofundar os conhecimentos sobre o tema escola de tempo integral e investigar como as professoras percebem esta possibilidade de educação para as crianças na atualidade. E você pode escrever mais um pouco, você pode descrever mais o seu assunto, tá? Que ela colocou de uma maneira bem sintética, só para vocês terem noção de como se inicia o projeto. A problemática, vocês lembram da pesquisa? Vocês lembram das perguntas de partida que eu pedi para que vocês pensassem no assunto e escrevessem perguntas sobre a temática? Então, ela vai vir em seguida, aqui na introdução. A problemática se dá porque muito se fala sobre a escola em tempo integral, mas será que os professores sabem o que realmente é uma escola de tempo integral? O que os professores sabem sobre esse assunto? Como realizam na prática? Professora, eu queria deixar só uma pergunta norteadora. Não tem problema também, ou duas, tá? Mas no máximo 3 nesse momento. Até porque depois, quando vocês delimitarem melhor, vocês vão deixar pelo menos uma pergunta, ok? Aí continua, né? Então, vamos lá. Você começou a abordar o assunto, a explicar o que é, fez a pergunta problematizadora, depois vai justificar.
Lembra que a justificativa você vai estar o quê? É a parte do convencimento. Você está justificando para uma pessoa, para o orientador, para a banca, né, para quem for avaliar, que é importante investir nessa pesquisa, investir tempo, ir atrás de saber por que as coisas são assim. Então, vai contribuir no quê? Vai contribuir, lembra a relevância pessoal e social, que você vai ter que colocar na justificativa também. Por que você escolheu falar sobre esse assunto? Por que ele é importante? Por que ele é relevante? A justificativa deste estudo em especial se dá porque ainda entendemos que é necessário que aprofundemos nossos conhecimentos sobre o tema, para que possamos superar o senso comum e as distorções sobre o que realmente significa educação e tempo integral, pois na prática este termo relacionado à escola e ao ensino ainda é bastante confundido com a escola de 2 turnos e tem cada vez mais se reduzido ao atendimento especial, especialmente das classes menos favorecidas. Mas aqui, deixa eu voltar aqui no slide, pulei. Mas aqui você continua, tá certo? Você continua colocando esses 2 tópicos, a justificativa pessoal e social, tá certo? Por que você escolheu falar sobre esse assunto e no que ele vai contribuir? Aqui nessa justificativa, né? Porque você começa o quê? Também como se fosse uma pequena introduçãozinha do assunto, explicando um pouco o que ocorre, a problemática que ocorre, para você poder depois falar por que você escolheu falar sobre esse tema. Então, se a gente colocar aqui, está justificado, diz que o quê? Entendemos que é necessário aprofundar o conhecimento, porque ainda existem algumas distorções sobre o que é a escola de tempo integral, porque o quê? Um acha que é a escola de 2 turnos, não entendem, entendeu? Então, elas perceberam o quê? Aqui, a pessoa percebeu que no estudo aqui que ela fez, ainda tinha muita confusão, ainda tinha muita coisa a ser esclarecida. Então, ela enxergou esse problema. Então, ela está aqui justificando que é importante que tenha mais, né, mais estudo, mais pesquisas, porque as pessoas ainda não sabem direito o que faz e para que serve uma escola de tempo integral. Aí continua, né? Você fez uma pergunta, então você acha que tem também uma resposta, que é algo assim provisório, acho que algo que você acha que responde àquela pergunta, né? Uma hipótese. Eu acho que acontece isso aqui por conta disso. Então continua também, tá certo, pessoal? Isso tudo aqui na introdução. Como hipótese da pesquisa, podemos destacar que os professores ainda se perdem entre o conceito real do que seja a verdadeira escola integral e a escola de 2 turnos, tão largamente utilizada como depósito de crianças cujas famílias não dispõem de tempo. Então, ela acha que isso, né, responde provisoriamente aquela pergunta que ela fez. Mas, professora, vai descobrir isso quando? Só quando realizar a pesquisa. Quando for a campo, quando for fazer as entrevistas, as observações, se for o caso. Então, a gente acha que é uma coisa, nem sempre, né, a gente encontra no final aquilo que a gente achou que era. A gente encontra, muitas vezes, coisas completamente diferentes. Então, o que a gente encontrar, a gente precisa colocar. Isso faz parte da ética na pesquisa. Nós não podemos, distorcer os fatos. Aí você continua, tá certo? Ainda na introdução. Não é mais cada parte aqui numa página, nessa etapa aqui, tá? Objetivo geral da pesquisa é pesquisar sobre a escola de tempo integral na visão dos professores. Na aula passada eu coloquei que os objetivos eles se iniciam com frases curtas e com verbos que indiquem ação, né? Comparar, analisar, refletir, compreender, tá certo? Então, objetivo geral, pesquisar sobre a escola, né? O geral é o que quer, qual é a finalidade geral maior da sua pesquisa.
Os objetivos específicos: investigar o que as professoras sabem sobre o tema, verificar como elas praticam a educação integral no seu dia a dia e descortinar o real significado da escola em tempo integral, bem como fazer um levantamento sobre esse conceito. Então, são o quê? São frases curtas e vocês vão colocar um objetivo geral e 3 objetivos específicos nesse momento. Aí você continua, tá certo? Depois você vai para que passo? Depois você vai fazer aqui a sua fundamentação teórica, tá? Que é o que eu comecei abordando, que é onde você vai fazer esse diálogo com os autores importantes que falam sobre a sua obra, tá? Nessa parte aqui, gente, deixa eu conversar aqui com vocês, é algo que acontece muito. Então, nessa parte aqui é importantíssimo, além de muita leitura, colocar realmente quem escreveu o quê. Para isso, nós colocamos as citações. Nós temos as citações diretas, as citações indiretas. As citações diretas é aquela que você coloca igual como está lá. Ela pode ser até 3 linhas, se ela for até 3 linhas, sem colocar as aspas. Aí no final, né, você coloca sobre o nome do autor, ano e página. Se ela for mais de 3 linhas, tem que fazer o recuo de 4 centímetros, diminuir a letra para 11, espaçamento simples e colocar também autor, ano e página. E existe aquela indireta, que é quando você faz, digamos assim, um resumo do que o autor colocou. Então, segundo Freire, ele afirma que a educação bancária é assim e assim, tá certo? Professor, mas eu não resumi, mas essa teoria pertence a Freire, então você tem que referenciar. Não pode, gente, deixar de colocar. Então, a minha sugestão também, de quando vocês estão escrevendo o referencial teórico, é ir colocando logo, pelo menos se não sabe ainda a norma, coloca um destaque, coloca de outra cor, coloca logo o autor, ano e página, porque depois, se vocês forem deixar isso para fazer no final, vocês vão se perder, porque tem uma quantidade grande de autores que vocês vão colocar no referencial teórico, na fundamentação teórica. Nesse momento, vocês vão utilizar pelo menos 3. Tá certo? Então, precisa ter um diálogo. Então, seria o quê? Mais ou menos nessa sequência. Seria o seu pensamento, autor, né? Comentário da citação do autor, uma relação, aí vem seu pensamento de novo, aí outro autor, tudo abordando sobre a temática e assim sucessivamente. Então, anotem e coloquem as devidas citações. Por quê? O que é que às vezes acontece aqui? Quando a pessoa inicia, que ainda tem pouca leitura e lê 1 ou 2 livros, o seu pensamento é o quê? O seu pensamento é semelhante àquele autor que você leu. Então, às vezes, quando você vai escrever, é uma dificuldade grande, por isso é importante a prática do resumo, de você pegar um texto e ir resumindo. Eu sempre falo isso, que é uma grande dificuldade você fazer o resumo. Porque o que é um resumo? É você resumir um texto sem estar o quê? Sem estar transcrevendo as falas do autor, né? Sem estar dando opinião também, que no resumo, né, não se dá opinião. E escrever isso dá trabalho. Por quê? Porque você precisa ler mais de uma vez várias obras até você interpretar, entender o que é que ele está falando, para depois você construir o seu conhecimento e ir escrevendo e poder relacionar com outras obras. Então, muitas vezes, como se você lê pouco, seu pensamento vai ficar parecido e você pensa assim: professora, mas eu penso aqui igual que o autor disse, eu não queria mudar uma vírgula, né? Eu penso exatamente como ele. Só que você não pode, se você for colocar o pensamento dele, você precisa dizer que foi ele.
O que eu estou querendo dizer é que muita gente coloca as citações, as falas do autor e não lhe dão devido crédito, não dizem quem foi. E isso é o que a gente considera plágio. Copiar lá o Ctrl+C, Ctrl+V e não referenciar quem escreveu. E isso é o quê? Se for detectado plágio, o trabalho não é considerado. Então, pratiquem o resumo, pratiquem o fichamento. De cada parte que você transcrever, faça um comentário. É trabalhoso? No início mas é questão de hábito. Quando chega, em determinada parte do TCC, que você precisa escrever 3 capítulos, com determinada quantidade de páginas, aí você sente essa dificuldade. Então, vamos logo levando a sério quando o professor passa para fazer um resumo, quando passa para fazer um fichamento, porque vai ajudar bastante vocês nesse momento aqui da escrita, ok? Então, vamos adiante. Logo em seguida do referencial teórico, temos a metodologia, que na aula passada eu expliquei passo a passo como vocês vão colocar. Então, na sugestão que tem para vocês no AVA, já tem essa sequência que vocês devem seguir, tá certo? Na metodologia de vocês. Então, a metodologia de uma pesquisa é a parte mais importante, pois é ela quem irá guiar os passos da pesquisa. Uma boa metodologia aliada a uma boa fundamentação teórica fazem a diferença em uma pesquisa. Por isso, a delimitação da metodologia deste projeto e pesquisa foi pensada para atender os objetivos gerais e específicos. Entendam, vocês não podem tirar de vista os objetivos de vocês, porque os objetivos é algo que você quer alcançar. Então, ele que vai guiar tanto os seus capítulos, tanto o referencial teórico, como na metodologia. Porque na metodologia vocês vão falar, vocês vão descrever como vocês irão realizar essa pesquisa. E tudo isso, todo esse caminho, tem que, no final, o quê? Tem que contemplar esses objetivos. Tá certo? Então, aqui tem o caminho que vocês vão seguir de acordo com os objetivos de vocês. Então, no item 3.1, se diz o tipo de pesquisa de campo com fundamentação bibliográfica. Você vai dizer o tipo de pesquisa que você vai utilizar. A maioria de vocês vai utilizar da pesquisa bibliográfica. Aí vocês vão ter que voltar no texto, na apostila, para poder ler e compreender do que trata todos os tipos disponíveis de tipo de pesquisa, para ver a que mais se adequa, a que melhor se encaixa ao seu trabalho. Será necessária a ida à escola com a finalidade de coletar e verificar as percepções das professoras sobre o tema. Nesse caso, desse exemplo, elas vão à escola. Mas se de repente você está querendo falar sobre outro assunto, por exemplo, pedagogo empresarial, pedagogo hospitalar, o seu local de observação vai mudar. Então, seria uma empresa que tem um pedagogo, ou seria um hospital que tem um pedagogo, e assim por diante, tá certo? Então, vocês vão colocar aqui de acordo com a pesquisa de vocês. Então, a fundamentação será com base em bibliografia especializada com o tema Educação de Tempo Integral, com ênfase no autor Anísio Teixeira. Aqui você cita, já que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, quem é o principal autor que está guiando vocês nesse trabalho. Como aqui é o início de um projeto, basta você citar nesse campo aqui da metodologia o principal. Se quiser citar os 3 também não tem problema, esses 3 que vocês vão usar no referencial teórico. Continuando. Local da pesquisa, é isso que eu estava falando para vocês. O local da pesquisa será uma escola particular de ensino fundamental, Maria de Fátima. Gente, nessa parte aqui, professora, mas eu ainda nem sei. Mas se você pretende pesquisar numa escola, lembre-se que é um projeto,
tá? Isso aqui pode modificar. Então, se no primeiro momento a sua pesquisa, o ideal dela é que seja realizado na escola, aí você coloca. Aí qual a escola que você pensa que é melhor para o seu trabalho? Uma escola pública, uma escola privada, uma escola do fundamental, educação infantil? Enfim, tem que ver aí os objetivos de vocês. O nome, a gente pode colocar um nome fictício, tá certo? Até porque depois nós não utilizamos nem o nome da escola e nem o nome dos entrevistados. Aí de situado no bairro Bom Jardim, o bairro pode dizer não tem problema, né? Que normalmente bairro tem várias escolas. Esta escola foi escolhida porque aborda educação de tempo integral. Lembra que eu disse que precisava justificar o locus, o local que você vai pesquisar? Então, no caso dessa escola, ela foi pesquisar porque lá tem educação integral, que é a temática dela. Então, não seria válido, né, ela tentar pesquisar isso em uma escola que não tivesse. Então, isso precisa ter uma pesquisa, você precisa conhecer o que de fato a escola tem, o que ela oferece, o seu PPP. Não é simplesmente, não, porque eu vou nessa porque é perto da minha casa, ou porque eu estagiei lá. Isso não é motivo, isso não é critério de escolha. O critério de escolha tem que ser baseado na sua temática, nos seus objetivos. Sujeitos da pesquisa. Os sujeitos a serem pesquisados são os professores do primeiro ano do fundamental, por terem um trabalho mais voltado para o desenvolvimento do educando e seu ingresso na instituição. Ou vamos supor que nessa determinada escola, o primeiro ano do fundamental é a série que funciona em tempo integral, digamos assim. Então, tem que ser algo mais específico a respeito desse tema. Então, você vai entrevistar essa professora por quê? Porque é ela que trabalha diretamente, digamos assim, com a temática. É porque essa professora ela tem especialização dentro dessa área que eu quero pesquisar e as outras não tinham. Porque, por exemplo, se você tem, no caso dela aqui, né, foi do primeiro ano, vamos supor que você tenha 3 turmas de primeiro ano do fundamental. Vou entrevistar 2 professoras. Você pode entrevistar uma, você pode entrevistar 2. Vou entrevistar 2 professoras. Por que você não foi entrevistar a terceira? Então, você precisa abordar nesse campo aqui critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa ou sujeitos da pesquisa. Tudo precisa ter um critério, tudo precisa ser justificado. Ok? Feito isso, você vai para o item 3.4, que é a coleta de dados. Nesse caso aqui, você vai falar o que é a coleta de dados? É um instrumental que você vai utilizar para fazer ou uma entrevista, né? Ou um questionário, uma observação. O que você vai fazer, se você pretende fazer, você vai descrever aqui. Nesse caso, a coleta de dados será realizada por meio de questionários estruturados, com a finalidade de investigar as percepções das professoras sobre o tema e suas práticas pedagógicas. Então, aqui você colocou o instrumento que você vai utilizar, tá certo? A finalidade, porque é que você quer saber, né, por meio dessa entrevista, de uma maneira bem simples, mas lá para frente você vai aprofundar aqui, colocando conceitos que, inclusive, vocês já podem colocar. Por exemplo, voltando aqui deixa eu voltar aqui no item 3.1, onde você vai dizer que vai utilizar uma pesquisa bibliográfica de campo. Aí você já coloca uma definição, você pode retirar até da própria apostila de vocês, que segundo Gil, pesquisa bibliográfica é aquela que a gente trata através dos livros, revistas, etc. E a pesquisa de campo, segundo Minayo, é aquela em que a gente vai a campo, tem um contato, né, mais aprofundado com a realidade, etc, etc. Quem puder já ir apresentando os autores, né, que explicam os termos da metodologia, já é válido ir colocando, ok? Então, voltando aqui, aí tem essa observação que a professora colocou dos aspectos éticos. Essa que ela pediu, por enquanto, no caso de pesquisa com seres humanos e tudo. Na verdade, nesse trecho aqui, vai ser submetido, né, ao Conselho Nacional de Saúde, que seria, na verdade, o CEP. Nesse caso aqui, vocês podem até substituir essa expressão, digamos assim,
que as professoras vão assinar um termo, o TCLE, que a gente chama, né, termo de consentimento livre e esclarecido para realizar as entrevistas, que a escola também vai assinar um termo de anuência permitindo essa observação, essas entrevistas, e que vai ser mantido o sigilo do nome da instituição e das professoras. Então, nesse momento, tá certo? Essa parte vocês podem até colocar isso que eu estou falando aqui para vocês. E no final do trabalho, assim como todo trabalho, precisa ter a referência dentro das normas da ABNT. Então, aqui eu coloquei aqui mais na frente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vai usar todas as fontes. Então, vamos supor que no referencial teórico você utilizou no mínimo os 3 autores, certo? Então, esses 3 autores já tem que estar automaticamente aqui nas referências. Vamos supor que na metodologia também você já fez algumas definições. Então, também esses autores que você citou lá, eles precisam estar aqui nas referências. Professora, de qualquer jeito? Não. É seguindo as regras da ABNT. Então, por enquanto, se vocês não sabem, né, tudo ainda direitinho, coloquem, tá certo, assim, do jeito que vocês compreenderam, mas seguindo, de certa forma, as regras, que são pelo menos, né, o sobrenome em letra maiúscula, aí o título em negrito e as outras informações que tem. Se é o ano, se é editora, né, se é edição, cidade, aí vocês vão colocar. Isso é fácil, vocês colocam, fazem uma pesquisa aí, NBR 6023 da ABNT, que eles já mostram as regras de citações para vocês, né, de referências. Então, vocês precisam colocar também, como a gente coloca o sobrenome, em ordem alfabética. Tá certo? A mesma coisa, professora, eu peguei um artigo. Então, primeiro, né, lembra que a gente precisa pegar artigo em locais confiáveis, tá certo? Aqui a dica aqui também, não utilizar Wikipédia, dicionários, não. Vocês têm que usar autores base daquele tema. Porque, por exemplo, Wikipédia, qualquer pessoa, é uma plataforma que você pode modificar, qualquer pessoa pode modificar, é colaborativa. Então, não é o ideal, não é confiável. Então, você coloca em ordem alfabética, etc e tal. E no artigo que você pegou da internet, precisa ser de alguém conhecido, precisa ser, né, de um site confiável, porque às vezes você encontra... eu mesma já encontrei um artigo que tinha 3 autores diferentes. Isso quer dizer o quê? Que um deles, né, pegou, plagiou e publicou totalmente o trabalho de outra pessoa, né? Então, ele cometeu um plágio e plágio é crime. Já aconteceu também de outras pessoas perderem, por exemplo, título de mestrado, porque depois foi comprovado que a dissertação foi um plágio. Então, se a pessoa é dona, né, autora do trabalho, encontrar, ela pode denunciar você. Então, tenham cuidado com o que a gente encontra. Então, vejam, né, nos sites dos congressos de educação, faculdades, universidades, algo mais confiável. E procurem ver, professora, aí como é que eu sei quem é esse fulano aqui? Vai lá no Lattes dele, pega o nome completo dele, vai lá no Lattes, pesquisa, vê quem é, se é algum professor de alguma universidade, se tem outros trabalhos escrito na área. Então, tudo isso é importante, são fontes válidas. Procurem documentos oficiais, procure o site do MEC, tem muitas informações, tem muitos textos, muitos arquivos, muitos livros, muitas apostilas, enfim, tem vários documentos, tem as leis que muitas vezes é necessário colocar no trabalho. Então, já é uma ajuda a procurar no site do MEC, no site da BNCC, dependendo da proposta de vocês. Tá? Então, vão em sites confiáveis. Então, se você pegou um artigo, né, um artigo legal, então você vai ter que colocar na referência as mesmas coisas. Vai ter que colocar quem foi um autor, porque você não pode colocar algo de autor desconhecido, não existe, né? Então, tem que colocar o autor, tem que colocar o título e os outros dados, que são disponíveis em todo aquele endereçozinho, né, que aparece naquela barra lá em cima e...
acesso em dia, mês e ano que você acessou, que é algo importante de se colocar, porque, por exemplo, vamos supor que no dia da apresentação desse trabalho de vocês, o site some do ar. Alguém pode questionar e dizer assim, mas não está funcionando, eu não consegui checar essa referência e tudo. Mas você que colocou dia, mês e ano, ou mês e ano, né, na verdade mais utilizado, né, mês e ano, estava disponível, tá certo? Então, no primeiro momento, né, vocês podem, professor, é tanta regra e tudo, mas aos poucos, à medida que a gente for fazendo, corrigindo, a gente já vai aprendendo e já vai colocando aqui dentro das regras para a gente não esquecer. Tá certo? Então, pessoal, o que é que tem mais? Deixa eu voltar aqui para vocês. O que é que tem mais da proposta, né? Vocês viram que nas atividades tem como se fosse um passo a passo, tá? Dessa execução desse projeto. Aí vocês vão enviando, quanto mais cedo enviar para a professora tutora corrigir, mais cedo você tem, né, um retorno para poder ajustar, para quando for no último, que é o mais completo, você já ter algo já bem estruturado, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da Semana da Pedagogia, que é muito importante essa apresentação. Então, vocês precisam entrar lá no site, se inscrever, e lá no AVA tem um modelo de banner. O que é que vocês vão fazer com esse modelo de banner? Com a construção, né, desse projeto de vocês vão retirar o que vocês escreveram aqui no projeto, da maneira simples, da maneira que vocês colocaram mesmo, e vão colocar lá nesse slide, né, lá no banner oficial, digamos assim, no slide da apresentação. É um momento válido, todos os professores que podem estar na banca sabem que vai ser a primeira experiência de vocês, que vocês estão iniciando, que ainda estão procurando a temática, ainda estão definindo. Então, a gente sabe que o que vai estar lá nesses slides é algo muito básico, algo mesmo assim bem simples, mas é importante sim, porque a partir desse PPP em diante, todos vocês vão apresentar alguma coisa, seja na semana da pedagogia, ou seja em outra semana de apresentação de trabalhos científicos, certo? Então, a maneira de você tanto ir treinando, como também algo muito importante, que é o quê? Que você vai ter um retorno, né? Observações do professor que vai estar lá no dia com vocês, provavelmente pelo Teams, né? Dando dicas do que você pode melhorar. Então, assim, não tenham medo, encarem mesmo, uma atividade muito boa para vocês. E mesmo iniciando, professora, mas eu vou colocar, mas eu nem sei ainda se eu quero mesmo esse tema, se é isso, não tem problema. Lembra o que eu disse no início? Vocês precisam aprender, de fato, a fazer um projeto de pesquisa. As outras coisas vêm depois, tá certo? Não, eu terminei aqui essa disciplina, mas agora eu encontrei outro tema, eu quero escrever sobre esse tema. Ok. Tá? Ainda dá tempo. Então, se você aprendeu a fazer o projeto de pesquisa, você vai modificar, né, de acordo com a nova temática que você escolheu. Eu só não aconselho o quê? Eu só não aconselho fazer essa mudança lá para o final. Por quê? Porque cada etapa do PPP é algo que você vai acrescentando nesse projeto de pesquisa. Então, quando chegar lá nos finalmente, já é para ele estar, né, bem recheado, bem cheio já das teorias e tudo mais, bem encaminhado, para passar o quê? Para o orientador, para que ele faça, né, os encaminhamentos de ir a campo, etc. e tal, tudo que precisa fazer em cada etapa do projeto de pesquisa, cada etapa do PPP. Então, se vocês deixarem isso para a última hora e mudando, vai chegar um momento que vai apertar. Tá certo? E a gente sabe que nos últimos semestres, né, tem muita coisa, tem estágio, aí tem o TCC, tem as outras disciplinas, tem as horas complementares, então não para.
Então, meu conselho é esse: procurem já, fazendo a biblioteca virtual de vocês, fazendo os fichários virtuais, salvando arquivos, livros virtuais. Quem mais? Visitando, gente, as bibliotecas, visitando, entrando nas livrarias. Porque tem muita gente, parece que quando vê a livraria não entra, só fica ali na porta, né? Olha aqueles livros que estão lá mais à frente na exposição. Vocês precisam entrar para saber o que é que tá barato, para saber se baixou, quanto é que tá, se tem alguma promoção, se o professor tem desconto, se o estudante tem desconto. Vão lá dentro na prateleira de humanas, procura lá os últimos lançamentos, ou às vezes um livro mais antigo, mas que está em promoção. Existem também outros locais que vendem livros usados, como o sebo, né? Livraria que a gente chama de sebo, que existem livros, né, de segunda mão, livros novíssimos, mas que saem no preço bem melhor. Assim também venda pela internet, né, de livros seminovos. Tem também os livros em PDF que você encontra em vários sites, tá certo? Então, assim, o TCC e como as outras coisas da faculdade, como outras disciplinas, a gente também precisa fazer um investimento, porque esse investimento a gente está fazendo para a nossa formação, tá certo? Para o nosso futuro, enfim. Então, não deixem de participar. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando pelo fórum. E eu quero ver vocês lá no dia das apresentações dos trabalhos científicos, tá certo? Então, por hoje é só. Até lá, é uma sexta-feira à noite, na Semana da Pedagogia. Participem também dos minicursos, oficinas que estão sendo oferecidos, da palestra de abertura. Então, é um momento muito especial, muito bacana na vida dos alunos e também gera horas complementares. Então, espero vocês, tá? Até lá e até o nosso próximo encontro. Um abraço!